As Institutas da Religião Cristã, de João Calvino. Diga-nos se ele comunicou ou não a essência ao Filho. Isso ele não poderia fazer em parte, pois seria ímpio pensar em um Deus dividido, e além disso, sob essa suposição, haveria uma divisão da essência divina. Portanto, a essência inteira deve ser comum ao Pai e ao Filho, e se for assim, com relação à essência, não há distinção entre eles. Se responderem que o Pai, enquanto essencializa, continua sendo o único Deus, sendo o possuidor da essência, então Cristo será um Deus figurativo, apenas em nome ou aparência, e não na realidade, pois nenhuma propriedade pode ser mais peculiar a Deus do que a essência, conforme as palavras "Eu sou que te enviei". A suposição de que sempre que Deus é mencionado absolutamente, o Pai é o único a ser referido, pode ser provada errônea por muitas passagens, mesmo aquelas que citam em apoio às suas visões. Eles traem uma lamentável inconsistência, pois o nome de Filho ocorre lá como contraste, mostrando que o outro nome, Deus, é usado de forma relativa e, dessa maneira, restrito à pessoa do Pai. Sua objeção pode ser descartada em uma única palavra: não é o Pai sozinho o verdadeiro Deus? Eles diriam que sim, mas não há nada de absurdo no fato de o nome de Deus ser especialmente aplicado em relação à ordem e grau àquele que, não apenas de si mesmo gerou sua própria sabedoria, mas é o Deus do mediador, como mostrarei mais detalhadamente em seu devido lugar. Desde que Cristo se manifestou na carne, ele é chamado Filho de Deus, não apenas porque é gerado pelo Pai antes de todos os mundos, sendo a palavra eterna, mas porque ele assumiu a pessoa e a função do mediador, para que pudesse nos unir a Deus. Visto que são tão ousados em excluir o Filho da honra de Deus, gostaria de saber se, quando ele declara que não há bom senão um que é Deus, ele se priva da sua bondade. Não falo de sua natureza humana, para que talvez não objete que qualquer bondade nela existente foi derivada por dom gratuito. Pergunto se a palavra eterna de Deus é boa, sim ou não. Se disserem que não, sua impiedade é manifesta. Se disserem que sim, refutam-se, pois a aparência de Cristo, à primeira vista, rejeitando o nome de bom, Mateus 17, confirma nossa visão, sendo a bondade a propriedade especial de Deus sozinho, e, no entanto, sendo aplicada a ele de maneira ordinária de saudação, seu desprezo pela falsa honra insinua que a bondade na qual ele se destaca é divina. Mais uma vez, pergunto se, quando Paulo afirma que Deus sozinho é imortal, sábio e verdadeiro, etc., ele reduz Cristo ao status de ser mortal, tolo e falso. Não é ele imortal, aquele que desde o princípio tinha a vida para conceder imortalidade aos anjos? Não é ele sábio, aquele que é a sabedoria eterna de Deus? Não é ele verdadeiro, aquele que é a própria verdade? Pergunto ainda, se eles acham que Cristo deve ser adorado, se ele reclama justamente que todo joelho se dobrará diante dele. Segue-se que ele é o Deus que na lei proibiu que qualquer adoração fosse prestada a outro que não a ele mesmo. Se insistem em aplicar ao Pai apenas as palavras de Isaías, "Eu sou e além de mim não há outro", Isaías 4, volto à passagem contra eles, pois vemos que toda a propriedade de Deus é atribuída a Cristo. Não há espaço para a alegação de que Cristo foi exaltado na carne, na qual ele se humilhou, e em respeito à qual todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Embora a majestade de rei e juiz se estenda a toda a pessoa do mediador, se ele não tivesse sido Deus manifestado na carne, não poderia ter sido exaltado a tal altura sem entrar em colisão com Deus. A disputa é admiravelmente resolvida por Paulo, quando declara que ele era igual a Deus antes de se humilhar e assumir a forma de servo. Filipenses 2, versículos 6 e 7. Além disso, como poderia tal igualdade existir se ele não fosse aquele Deus, cujo nome é Yahvé Jeová, que cavalga sobre os querubins, é o Rei de toda a terra e o Rei dos séculos? Deixe-os gloriar-se como quiserem. Cristo não pode ser despojado da honra descrita por Isaías. Eis o nosso Deus, a quem aguardamos. Isaías 25, 9. Pois essas palavras descrevem a vinda de Deus, o Redentor, que não só trará o povo de volta do cativeiro babilônico, mas restaurará a igreja e a tornará completamente perfeita. Tampouco serve outro argumento de que Cristo era Deus em seu Pai, pois, embora admitamos que em respeito à ordem e gradação, o princípio da divindade está no Pai,
consideramos como uma ficção detestável manter que a essência é própria apenas ao Pai, como se ele fosse o deificador do Filho. Sob essa visão, ou a essência é múltipla, ou Cristo é Deus apenas em nome e imaginação. Se admitirem que o Filho é Deus, mas apenas em subordinação ao Pai, a essência que no Pai é impessoal e ingênita será nele formada e gerada. Sei que muitos que se julgam sábios zombam de nós por extrairmos a distinção das pessoas das palavras de Moisés, quando ele introduz Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1. Os leitores mais elevados, no entanto, veem quão frívola e absurdamente a expressão foi introduzida por Moisés. Se não houvesse várias pessoas na divindade, é certo que aqueles a quem o Pai se dirige devem ter sido criados. Mas nada é criado, exceto o único Deus. Agora, a menos que concedam que o poder de criar era comum ao Pai, Filho e Espírito, e que o poder de comandar é comum, seguirá que Deus não falou assim consigo mesmo, mas se dirigiu a outros arquitetos externos. Finalmente, há uma passagem que resolve essas duas objeções de imediato. A declaração de Cristo de que Deus é Espírito, João 4,4, não pode ser restrita apenas ao Pai, como se a palavra não fosse de natureza espiritual. Mas se o nome Espírito se aplica igualmente ao Filho e ao Pai, deduzo que sob o nome indefinido de Deus está incluído o Filho. Ele acrescenta imediatamente depois que os únicos adoradores aprovados pelo Pai são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E, portanto, também deduzo que, porque Cristo exerce a função de mestre sobre uma cabeça, ele aplica o nome Deus ao Pai, não para destruir sua própria divindade, mas para nos elevar a ela como que passo a passo. A ilusão consiste em sonhar com indivíduos, cada um dos quais possui uma parte da essência. As Escrituras ensinam que há, essencialmente, apenas um Deus, e, portanto, que a essência tanto do Filho quanto do Espírito é ingênita. Porém, na medida em que o Pai é primeiro na ordem e de si mesmo gerou sua própria sabedoria, ele, como observamos recentemente, é justamente considerado o princípio e a fonte de toda a divindade. Assim, Deus, tomado indefinidamente, é ingênito, e o Pai em respeito. Não há nada de absurdo em o nome de Deus ser especialmente aplicado em respeito à ordem e ao grau àquele que não só gerou de si mesmo sua própria sabedoria, mas é o Deus do mediador, como mostrarei mais plenamente em seu devido lugar para sempre. Desde que Cristo se manifestou na carne, ele é chamado Filho de Deus. Não apenas porque gerado do Pai antes de todos os mundos, ele era a palavra eterna, mas porque assumiu a pessoa e a função de mediador para que pudesse nos unir a Deus. Vendo que são ousados e excluem o Filho da honra de Deus, eu gostaria de saber, quando ele declara que não há ninguém bom, mas um, isto é, Deus, ele se priva de sua bondade. Não falo de sua natureza humana, para que talvez não digam que qualquer bondade nela era derivada por um dom gratuito. Pergunto se a palavra eterna de Deus é boa, sim ou não. Se disserem não, sua impiedade é manifesta. Se disserem sim, refutam-se. O fato de Cristo, à primeira vista, parecer descreditar o nome de bom, Mateus, confirma nossa visão, já que a bondade é uma propriedade especial de Deus sozinho. E ainda assim, sendo naquele momento aplicada a ele da maneira comum de saudação, seu rejeição da falsa honra indica que a bondade na qual ele excede é divina. Novamente pergunto, quando Paulo afirma que Deus sozinho é imortal, sábio e verdadeiro, Timóteo 8, ele reduz Cristo à classe dos mortais, tolos e falsos. Não é imortal aquele que, desde o princípio, tinha vida para conferir imortalidade aos anjos? Não é sábio aquele que é a sabedoria eterna de Deus? Não é verdadeiro aquele que é a verdade em si? Pergunto, além disso, se pensam que Cristo deva ser adorado, se ele afirma justamente que todo joelho se dobrará diante dele. Segue-se que ele é o Deus que na lei proibiu a adoração a ser oferecida a qualquer outro, exceto a ele mesmo. Se insistirem em aplicar ao Pai apenas as palavras de Isaías, eu sou, e além de mim não há outro, Isaías 44:6, eu volto o versículo contra eles. Visto que vemos que toda a propriedade de Deus é atribuída a Cristo, não há espaço para a ideia de que Cristo foi exaltado na carne, na qual ele se humilhou, e em respeito à qual todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Pois, embora a majestade do rei e juiz se estenda a toda a pessoa do mediador, ainda assim, se ele não fosse Deus manifestado na carne, não poderia ter sido exaltado a tal altura sem entrar em colisão com Deus. A disputa é admiravelmente resolvida por Paulo,
quando ele declara que ele era igual a Deus antes de se humilhar e assumir a forma de servo. Filipenses 2, 6-7. Além disso, como poderia tal igualdade existir se ele não fosse aquele Deus cujo nome é Yah e Jeová, que anda sobre os querubins, é rei de toda a terra e rei dos séculos? Que gloriem-se como quiserem, Cristo não pode ser despojado da honra descrita por Isaías. Eis o nosso Deus, esperamos por ele. Isaías 25. Pois essas palavras descrevem a vinda de Deus, o Redentor, que não só trará o povo de volta do cativeiro babilônico, mas restaurará a igreja e a tornará completamente perfeita. Não tem validade outra objeção de que Cristo foi Deus em seu Pai, pois embora admitamos que em respeito à ordem e gradação, o princípio da divindade está no Pai, consideramos uma ficção detestável afirmar que a essência é própria do Pai sozinho, como se ele fosse o divinizador do Filho. Nesse ponto de vista, ou a essência é múltipla, ou Cristo é Deus apenas de nome e imaginação. Se concedem que o Filho é Deus, mas apenas em subordinação ao Pai, a essência, que no Pai é impessoal e não gerada, nele será formada e gerada. Sei que muitos, que se consideram sábios, zombam de nós por extrairmos a distinção das pessoas das palavras de Moisés, quando ele introduz Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem. Os maiores leitores, no entanto, veem quão friamente e absurdamente o colóquio foi introduzido por Moisés, se não houvesse várias pessoas na divindade. É certo que aqueles a quem o Pai se dirige devem ter sido seres, mas nada é ser, exceto o único Deus. Agora, a menos que concedam que o poder de criar era comum ao Pai, Filho e Espírito, e o poder de comandar comum a todos, segue-se que Deus não falou assim internamente consigo mesmo, mas se dirigiu a outros arquitetos externos. Por fim, há um único versículo que desfaz essas duas objeções. A declaração de Cristo de que Deus é Espírito, João 4, que não pode ser restrito apenas ao Pai, como se a palavra não fosse de natureza espiritual. Mas, se o nome Espírito se aplica igualmente ao Filho como ao Pai, inferimos que, sob o nome indefinido de Deus, o Filho está incluído. Ele acrescenta imediatamente, após que os únicos adoradores aprovados pelo Pai são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Assim, também concluo que, porque Cristo exerce a função de mestre sob um líder, ele aplica o nome Deus ao Pai, não com o intuito de destruir sua própria divindade, mas com o objetivo de nos elevar a ela, passo a passo. A alucinação consiste em sonhar com indivíduos, cada um possuindo uma parte da essência. As Escrituras ensinam que há essencialmente um único Deus, e portanto que a essência tanto do Filho quanto do Espírito é não gerada. Mas como o Pai é o primeiro em ordem e de si mesmo gerou sua própria sabedoria, ele, como observamos recentemente, é justamente considerado o princípio e a fonte de toda a divindade. Assim, Deus, tomado indefinidamente, é não gerado, e a pessoa do Pai é não gerada. Pois é absurdo imaginar que nossa doutrina dê qualquer base para alegar que estabelecemos uma quadratura de deuses. Eles falsamente e caluniosamente nos atribuem a invenção de sua própria mente, como se realmente sustentássemos que 3 pessoas emanam de uma essência, quando é evidente em nossos escritos que não desmembramos as pessoas da essência, mas inserimos uma distinção entre as pessoas nela residentes. Se as pessoas fossem separadas da essência, poderia haver alguma plausibilidade em seu argumento, pois, dessa forma, haveria uma trindade de deuses, não de pessoas compreendidas em um só Deus. Isso responde à sua pergunta inútil se a essência colabora na formação da trindade, como se imaginássemos que os 3 deuses fossem derivados dela. A objeção deles de que assim haveria uma trindade sem um Deus origina-se da mesma absurdidade, embora a essência não contribua para a distinção, como se fosse uma parte ou um membro. As pessoas não estão sem ela ou externas a ela. Pois se o Pai não fosse Deus, não poderia ser o Pai, nem o Filho poderia ser Filho, a menos que fosse Deus. Assim dizemos que a divindade é absolutamente de si mesma, e portanto também vemos que o Filho, considerado como Deus e sem referência à pessoa, é também de si mesmo, embora também digamos que, considerado como Filho, ele é do Pai. Assim, sua essência é sem começo, enquanto sua pessoa tem seu começo em Deus. E de fato, os escritores ortodoxos, que antigamente falavam sobre a Trindade, usavam esse termo apenas com referência às pessoas. Incluir a essência na distinção não teria sido apenas um erro absurdo, mas uma grande impiedade, pois aqueles que classifiquem os 3 assim, essência, Filho e Espírito,
evidentemente anulam a essência do Filho e do Espírito. Caso contrário, as partes, sendo misturadas, se fundiriam umas nas outras, circunstância que invalidaria qualquer distinção. Em resumo, se Deus e Pai fossem termos sinônimos, o Pai seria divinizador em um sentido que deixaria o Filho nada além de uma sombra, e a Trindade não seria mais do que a união de um Deus com duas criaturas. Essa pessoa é ingênita, pois é absurdo imaginar que nossa doutrina forneça qualquer base para alegar que estabelecemos uma quaternidade de deuses. Eles falsamente e de maneira tendenciosa nos atribuem a invenção de suas próprias mentes, como se realmente defendêssemos que três pessoas emanam de uma única essência, quando é claro, a partir dos nossos escritos, que não desmembramos as pessoas da essência, mas colocamos uma distinção entre as pessoas que residem nela. Se as pessoas fossem separadas da essência, poderia haver alguma plausibilidade em seu argumento, pois assim haveria uma trindade de deuses, e não de pessoas compreendidas em um único Deus. Isso responde à sua inútil questão sobre se a essência contribui para formar a trindade, como se imaginássemos que os três deuses fossem derivados dela. A objeção deles de que haveria assim uma trindade sem um Deus origina-se do mesmo absurdo, embora a essência não contribua para a distinção, como se fosse uma parte ou um membro. As pessoas não estão sem ela ou externas a ela, pois o Pai, se não fosse Deus, não poderia ser o Pai, nem o Filho poderia ser Filho, a menos que fosse Deus. Dizia-se então que a divindade é absolutamente de si mesma, e por isso também se deve observar que o Filho, considerado como Deus e sem referência à pessoa, é também de si mesmo, embora também se diga que, como Filho, ele é do Pai. Assim, sua essência é sem começo, enquanto sua pessoa tem seu começo em Deus. E, de fato, os escritores ortodoxos que no passado falavam da Trindade usaram este termo apenas com referência às pessoas. Incluir a essência na distinção não teria sido apenas um erro absurdo, mas uma grande impiedade, pois aqueles que classificam os três, ou seja, essência, Filho e Espírito, claramente eliminam a essência do Filho e do Espírito. Caso contrário, as partes, sendo misturadas, se fundiriam umas nas outras, uma circunstância que invalidaria qualquer distinção. Em resumo, se Deus e Pai fossem termos sinônimos, o Pai seria deificado de uma maneira que deixaria o Filho como apenas uma sombra, e a Trindade não seria mais do que a união de um Deus com duas criaturas. A objeção de que, se Cristo for propriamente Deus, ele seria impropriamente chamado de Filho de Deus, já foi respondido que, quando uma pessoa é comparada com outra, o nome Deus não é usado de forma indefinida, mas é restrito ao Pai, considerado como o princípio da divindade, não por essenciação, como os fonéticos absurdamente expressam, mas em respeito à ordem. Nesse sentido, devem ser compreendidas as palavras que Cristo dirigiu ao Pai. Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pois, falando na pessoa do mediador, ele ocupa um lugar intermediário entre Deus e os homens, mas sem que sua majestade seja diminuída por isso. Pois, embora tenha se humilhado, esvaziado de si mesmo, ele não perdeu a glória que tinha com o Pai, embora estivesse oculta para o mundo. Assim, na Epístola aos Hebreus, Hebreus 1, 10 e 2, 9, embora o apóstolo confesse que Cristo foi feito um pouco inferior aos anjos, ele não hesita em afirmar que ele é o Deus eterno que fundou a terra. Devemos, portanto, considerar que, sempre que Cristo, na qualidade de mediador, se dirige ao Pai sob o nome de Deus, ele inclui também sua própria divindade. Assim, quando ele diz aos apóstolos, convém que eu vá embora, meu Pai é maior do que eu, ele não atribui a si mesmo uma divindade secundária, como se em relação à essência eterna fosse inferior ao Pai. Mas, tendo obtido a glória celestial, ele reúne os fiéis para compartilhá-la com ele, colocando o Pai no grau superior. Na medida em que a plena perfeição de brilho visível no céu difere da medida de fulgor que ele próprio exibiu quando se revestiu de carne. Pela mesma razão, Paulo diz que Cristo restituirá o reino a Deus, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. No Coríntios 15, 28. Nada pode ser mais absurdo do que negar a perpetuidade da divindade de Cristo. Mas, se ele nunca cessará de ser o Filho de Deus e permanecerá o mesmo que era desde o princípio, segue-se que, sob o nome de Pai, a única essência divina comum a ambos é compreendida, e certamente Cristo desceu até nós para nos elevar ao Pai e, ao mesmo tempo, nos elevar a Ele mesmo, na medida em que Ele é um com o Pai.
É, portanto, errôneo e impiedoso restringir o nome de Deus ao Pai, negando-o ao Filho. Assim, João, ao declarar que ele é o verdadeiro Deus, não pretende colocá-lo abaixo do Pai em uma posição subordinada de divindade. Eu me pergunto o que esses fabricantes de novos deuses querem dizer quando confessam que Cristo é verdadeiramente Deus e ainda o excluem da divindade do Pai, como se não pudesse haver um único Deus verdadeiro, ou como se a divindade transmitida não fosse uma mera ficção moderna. Nas muitas passagens que eles coletam de Irineu, em que ele sustenta que o Pai de Cristo é o único Deus eterno de Israel, eles traem uma vergonha-full ignorância ou uma grande desonestidade, pois deveriam ter observado que aquele homem santo estava combatendo certas pessoas frenéticas, que, negando que o Pai de Cristo fosse o Deus que nos tempos antigos falou por Moisés e os profetas, afirmavam que ele era alguma espécie de fantasma ou outro ser produzido pela poluição do mundo. Portanto, todo esse objetivo é deixar claro que nas Escrituras não há outro Deus anunciado senão o Pai de Cristo, e que é maligno imaginar qualquer outro. Assim, não há nada estranho em concluir que o Deus de Israel não é outro, senão aquele que é celebrado por Cristo e pelos apóstolos. Agora, quando uma heresia diferente deve ser resistida, também dizemos com verdade que o Deus que nos tempos antigos apareceu aos pais não é outro senão Cristo. Além disso, se for objetado que ele era o Pai, temos pronta a resposta de que, enquanto defendemos a divindade do Filho, de forma alguma excluímos o Pai. Quando o leitor atenta para o propósito de Irineu, a disputa termina. Na verdade, basta olharmos para o livro 3, capítulo 6, onde o escritor piedoso insiste neste único ponto. Aquele que nas Escrituras é chamado Deus de maneira absoluta e indefinida é realmente o único Deus, e Cristo é chamado Deus de forma absoluta. Lembremos, como aparece de toda a obra, e especialmente do livro 2, capítulo 46, que o ponto discutido era que o nome de Pai não é aplicado enigmática e parabolicamente a alguém que não seja verdadeiramente Deus. Podemos acrescentar que no livro 3, capítulo 9, ele afirma que o Filho, assim como o Pai, unido, é o Deus proclamado pelos profetas e apóstolos. Ele depois explica como Cristo, que é Senhor de todos e Rei e Juiz, recebeu o poder daquele Deus de todos, isto é, em respeito à humilhação pela qual ele se humilhou até a morte na cruz. Ao mesmo tempo, ele afirma logo depois que o Filho é o Criador do céu e da terra, que entregou a lei pela mão de Moisés e apareceu aos pais. Caso algum tagarela insista agora que, segundo Irineu, o Pai sozinho é o Deus de Israel, remeto-lhe a uma passagem em que Irineu diz distintamente que Cristo é sempre o mesmo, e também aplica a Cristo as palavras da profecia de Abacuque: Deus vem do sul. No mesmo sentido, ele diz: portanto, Cristo mesmo com o Pai é o Deus dos vivos. E no capítulo 12 do mesmo livro, ele explica que Abraão acreditou em Deus porque Cristo é o Criador do céu e da terra e o próprio Deus. Feito por Ário para esconder sua heresia pela autoridade de qualquer autor aprovado, e nenhum escritor grego ou latino se desculpa por discordar de seus predecessores, não é necessário observar o quão cuidadosamente Agostinho, a quem todos esses hereges se opõem violentamente, examinou todos os escritos antigos e como ele abraçou reverentemente a doutrina ensinada por eles. Ele é muito criterioso ao expor os fundamentos pelos quais se vê forçado a discordar deles, mesmo no menor ponto. Sobre este assunto também, se ele encontra algo ambíguo ou obscuro em outros escritores, ele não o disfarça e assume como fato reconhecido que a doutrina oposta pelos arianos foi recebida sem disputa desde a mais antiga antiguidade. Ao mesmo tempo, ele não ignorava o que alguns outros haviam ensinado anteriormente. Isso é óbvio a partir de uma única expressão quando ele diz que a unidade está no Pai. Vão eles afirmar que ele então se esqueceu de si mesmo em outra passagem? Ele esclarece toda essa acusação quando chama o Pai de o princípio da divindade, como sendo de nenhum outro. Assim, sabiamente, inferindo que o nome de Deus é especialmente atribuído ao Pai, porque, a menos que o princípio fosse dele, a simples unidade da essência não poderia ser mantida. Espero que o leitor piedoso admita que agora dispus a todas as calamidades pelas quais Satanás até agora tentou perverter ou obscurecer a pura doutrina da fé. A substância inteira da doutrina foi, espero, exposta de forma fiel.
Se meus leitores limitarem sua curiosidade e não ansiarem mais do que o devido por disputações perplexas, eu não me propus a satisfazer aqueles que se deleitam com visões especulativas, mas não omiti intencionalmente nada que considerasse adverso a mim. Ao mesmo tempo, estudando a edificação da igreja, pensei ser melhor não tocar em vários tópicos que poderiam ter gerado pouco proveito, enquanto teriam sobrecarregado e fatigado desnecessariamente o leitor. Por exemplo, o que adianta discutir como Lumbar faz longamente se o pai sempre gera ou não? Essa ideia de geração contínua torna-se uma ficção absurda no momento em que se vê que desde a eternidade havia 3 pessoas em um único Deus. Fim da seção 22. Na criação do mundo e de todas as coisas nele, Petit 1. Na criação do mundo e de todas as coisas nele, o verdadeiro Deus é distinguido por certos sinais dos deuses fictícios. Este capítulo começa a segunda parte do primeiro livro. Estes são os conhecimentos do homem sobre certas coisas prometidas. 1. A criação do mundo de forma geral, seção 1 e 2. 2. O assunto dos anjos é considerado, seções 3 a 13. 3. Dos maus anjos ou demônios, seções 13 a 20. E 4. O uso prático que deve ser feito da história da criação, seções 20 e 22. Seção 1. O mero fato da criação deveria nos levar a reconhecer Deus, mas para evitar que nos desviemos para as ficções gentílicas, Deus se dignou a fornecer uma história da criação. Uma objeção ímpia: por que o mundo não foi criado mais cedo? Resposta a isso, dita sagazmente por um homem idoso. Seção 2. Pela mesma razão, o mundo não foi criado instantaneamente, mas em 6 dias. A ordem da criação é descrita, mostrando que Adão não foi criado até que Deus tivesse, com infinita bondade, feito ampla provisão para ele. Seção 3. A doutrina sobre os anjos é exposta. 1. Para que possamos aprender com eles também a reconhecer Deus. 2. Para que possamos estar alertas contra os erros dos adoradores de anjos e os maniqueus. Maniqueísmo refutado. Regra de piedade. Seção 4. Os anjos foram criados por Deus. Em que momento e em que ordem é conveniente inquirir sobre a grosseria do pseudo-Dionísio? Seção 5. A natureza, ofícios e vários nomes dos anjos. Seção 6. Os anjos dispensadores da beneficência divina para nós. Seção 7. Uma espécie de prefeitos sobre reinos e províncias, mas especialmente os guardiões dos eleitos. Não se sabe se todo crente está sob a responsabilidade de um único anjo, mas é suficiente que todos os anjos vigiem pela segurança da igreja. Seção 8. O número e as ordens dos anjos não são definidos, porque os anjos são ditos ser alados. Seção 9. Os anjos são espíritos ministrantes e essências espirituais. Seção 10. O erro pagão de colocar os anjos no trono de Deus é refutado por passagens das Escrituras. Seção 11. Refutação continuada por inferências de outras passagens. Por que Deus emprega o ministério dos anjos? Seção 12. Uso da doutrina das Escrituras sobre os anjos santos. Seção 13. A doutrina sobre os maus anjos ou demônios reduzida a 4 pontos. 1. Para que possamos nos proteger contra suas astúcias e ataques. Seção 14. Para que possamos ser estimulados a exercícios de piedade. Por que um anjo, no singular, é frequentemente mencionado? Seção 15. O diabo, sendo descrito como inimigo do homem, devemos guerrear contra ele continuamente. Seção 16. A maldade do diabo não é por criação, mas por corrupção. Vão e inútil é inquirir sobre o modo, tempo e caráter da queda dos anjos. Seção 17. Embora o diabo esteja sempre oposto à vontade de Deus, ele nada pode fazer sem sua permissão e consentimento. Seção 18. Deus governa os espíritos malignos de tal maneira que permite que eles provem os fiéis e governem sobre os ímpios. Seção 19. A natureza dos maus anjos são essências espirituais dotadas de senso e inteligência. Seção 20. A última parte do capítulo abrange brevemente a história da criação e mostra o que é importante para nós saber sobre Deus. Seção 21. O objetivo especial deste conhecimento é evitar que, por ingratidão ou desatenção, negligenciemos as perfeições de Deus. Exemplo disso. O conhecimento primário. Outro objetivo desse conhecimento é que, percebendo como essas coisas foram criadas para o nosso uso, possamos ser excitados a confiar em Deus, orar a Ele e amá-lo. Embora Isaías, com razão, acuse os adoradores de falsos deuses de estultícia por não aprenderem, a partir dos fundamentos da terra e do círculo dos céus, quem é o verdadeiro Deus? A nossa inteligência é tão preguiçosa e rastejante que era necessário que ele fosse mais claramente retratado.
para que os fiéis não se desviassem para as ficções pagãs. A ideia de que Deus é a alma do mundo, embora seja a mais tolerável entre as sugeridas pelos filósofos, é absurda. Portanto, era importante que nos fosse dado um conhecimento mais íntimo, para que não vagássemos em incertezas. Assim, Deus quis que existisse uma história da criação, uma história sobre a qual a fé da Igreja pudesse se apoiar, sem buscar outro Deus além daquele que Moisés apresenta como Criador e Arquiteto do mundo. Primeiro, nessa história, o período de tempo é marcado de forma que os fiéis possam ascender por uma sucessão ininterrupta de anos até a origem primordial da raça e de todas as coisas. Esse conhecimento é de extrema utilidade, não apenas como um antídoto contra as monstruosas fábulas que prevaleceram antigamente no Egito e em outras regiões do mundo, mas também como um meio de manifestar claramente a eternidade de Deus, em contraste com o nascimento da criação, inspirando-nos assim com uma admiração mais elevada. Não devemos nos deixar mover pelo argumento profano de que é estranho que não tenha ocorrido mais cedo a divindade criar os céus e a terra. Em vez de permitir vagarosamente que um período infinito passasse, durante o qual milhares de gerações poderiam ter existido, enquanto o mundo atual se aproxima de seu fim antes de completar seu 6º milênio. Por que Deus demorou tanto? Não é adequado nem lícito investigar isso. Se a mente humana se atrever a fazê-lo, só poderá falhar na tentativa. Não seria útil para nós saber o que Deus, como uma prova da modéstia de nossa fé, quis propositadamente ocultar. Foi uma sábia observação de um bom homem idoso, que quando alguém perguntou em zombaria o que Deus fez antes de criar o mundo, respondeu: ele fez um inferno para os curiosos. Isso repreende, não menos importante do que severa, e deveria reprimir o desejo insensato que leva muitos a se entregarem à especulação viciosa e prejudicial. E por fim, lembremos que o Deus invisível, cuja sabedoria, poder e justiça são incompreensíveis, é apresentado a nós na história de Moisés como em um espelho, no qual sua imagem viva é refletida. Pois, assim como um olho, seja ofuscado pela idade ou enfraquecido por qualquer outra causa, não vê nada claramente sem a ajuda de óculos. Nossa imbecilidade é tal que, se as Escrituras não nos dirigirem em nossas buscas por Deus, imediatamente nos tornamos vãos em nossas imaginações. Aqueles que agora se entregam à sua petulância e se recusam a tomar advertências aprenderão, quando for tarde demais, o quanto teria sido melhor, reverentemente, considerar os conselhos secretos de Deus do que vomitar blasfêmias. Poluímos o rosto do céu. Justamente Agostinho se queixa de que Deus é insultado sempre que se exige algo mais elevado que sua vontade. Ele também, em outro lugar, sabiamente nos lembra que é tão impróprio levantar questões sobre períodos infinitos de tempo quanto sobre o espaço infinito. Por mais amplo que seja o circuito dos céus, ele tem uma extensão definida. Mas se alguém discutir com Deus o fato de que o espaço vazio permanece excedendo a criação em 100 vezes, não deve toda a mente piedosa testar a presunção, semelhante à loucura daqueles que acusam Deus de ociosidade por não tê-los agradado criando o mundo inúmeras idades antes do que fez. Criado em sua cobiça, eles afetam ir além do mundo, como se a ampla circunferência do céu e da terra não contivesse objetos numerosos e suficientes para absorver todos os nossos sentidos, como se, no período de 6.000 anos, Deus não tivesse fornecido fatos suficientes para exercitar nossas mentes em meditação incessante. Portanto, permaneçamos voluntariamente restritos a esses limites dentro dos quais Deus decidiu confinar nossas pessoas e, por assim dizer, fechar nossas mentes, para evitar que elas se percam vagando sem restrições. Com o mesmo propósito, Moisés relata que a obra da criação foi realizada não em um momento, mas em 6 dias. Com essa declaração, somos afastados da ficção para o único Deus, que assim dividiu sua obra em 6 dias, para que não tivéssemos relutância em dedicar nossas vidas inteiras à contemplação disso. Pois, embora nossos olhos, em qualquer direção que se voltem, sejam forçados a contemplar as obras de Deus, vemos o quão fugaz é nossa atenção e como rapidamente os pensamentos piedosos, se surgirem, desaparecem. Aqui também, objeções feitas a esses passos progressivos como inconsistentes com o poder de Deus, até que a razão humana seja subjugada à obediência da fé, e aprenda a acolher o repouso para o qual a santificação do 7º dia nos convidou.
Na própria ordem dos eventos, devemos ponderar diligentemente sobre a bondade paternal de Deus para com a raça humana, em que, criando Adão, até que ele tenha enriquecido generosamente a terra com todas as coisas boas, ele o colocou em uma terra deserta e não mobiliada, antes de dar-lhe a vida. Se ele o tivesse colocado sobre a terra desprovida de recursos antes de dar-lhe luz, poderia parecer que ele pouco se importava com o seu interesse. Mas agora que ele organizou os movimentos do sol e das estrelas para o uso do homem, preencheu o ar, a terra e a água com criaturas vivas, e produziu todos os tipos de frutos em abundância para o fornecimento de alimentos. Ao exercer a função de um chefe de família providente e industrioso, ele mostrou sua maravilhosa bondade para conosco. Esses assuntos, que toco brevemente, mais atentamente ponderado, ficará manifesto que Moisés foi uma testemunha fiel e arauto do único Criador. Não repito o que já expliquei, mas menciono aqui não a essência pura de Deus, mas que sua eterna sabedoria e espírito também estão diante de nós, para que não sonhemos com outro Deus além daquele que deseja ser reconhecido naquela imagem expressa. Seção 3. Mas antes de começar a tratar mais plenamente da natureza do homem, será apropriado dizer algo sobre os anjos, pois, embora Moisés, em consideração à ignorância da maioria dos homens, não mencione, na história da criação, qualquer outro trabalho de Deus além daqueles que nossos olhos veem, ele posteriormente introduz os anjos como ministros de Deus. Inferimos facilmente que aquele para quem eles servem é o seu Criador. Portanto, embora Moisés, falando em linguagem popular, não enumere no início os anjos entre as criaturas de Deus, nada nos impede de tratar distintamente e explicitamente do que as Escrituras dizem sobre eles em outros lugares. Pois, se desejamos conhecer Deus por suas obras, com certeza não podemos negligenciar este nobre e ilustre exemplo. Podemos acrescentar que esse ramo da doutrina é muito necessário para a refutação de numerosos erros. As mentes de muitos estão tão impressionadas com a excelência das naturezas angelicais que pensam que seriam insultados por estarem sujeitos à autoridade de Deus, sendo assim subordinados. Daí uma divindade fantasiosa foi atribuída a eles. Também surgiu o maniqueísmo, com sua seita fabricando para si dois princípios, Deus e o diabo, atribuindo a origem das coisas boas a Deus, mas atribuindo todas as naturezas más ao diabo como seu autor. Se esse delírio tomar posse de nossas mentes, Deus será negado em sua glória na criação do mundo, pois, vendo que não há nada mais peculiar a Deus do que a eternidade, termo grego, ou seja, autoexistente ou existência de si mesmo, se posso assim falar, não atribuem àqueles que atribuem ao diabo, em certo grau, o honra da divindade. E onde está a onipotência de Deus, se o diabo tem poder de executar o que quiser contra a vontade e apesar da oposição de Deus? Mas o único bom argumento que os maniqueus têm é que seria ímpio descrever a criação de qualquer coisa má como vinda de Deus. Isso não milita contra a fé ortodoxa, pois não se admite que haja algo naturalmente ruim em todo o universo, sendo a depravação e malícia, seja do homem ou do diabo, nos pecados resultantes não provenientes da natureza, mas da corrupção da natureza. Nem, no princípio, existia qualquer coisa que não exibisse alguma manifestação da sabedoria e justiça divina. Para criar tais imaginações perversas, devemos elevar nossas mentes mais alto do que nossos olhos podem penetrar. Provavelmente foi com essa visão que o credo niceno, ao chamar Deus de Criador de todas as coisas, faz expressa menção das coisas invisíveis. No entanto, devo me limitar aos limites que a piedade prescreve, para que, ao me permitir especulações além do meu alcance, eu não confunda o leitor e o afaste da simplicidade da fé. E uma vez que o Espírito Santo sempre nos instrui no que é útil, mas omite ou apenas toca de forma superficial nas questões que pouco contribuem para a edificação, certamente é nosso dever permanecer em ignorância voluntária sobre tais questões. Seção 4. Os anjos, sendo ministros designados para executar os comandos de Deus, devem, claro, ser admitidos como suas criaturas. Mas levantar questões sobre o tempo ou a ordem em que foram criados não é mais do que perversidade do que esforço. Moisés relata que os céus e a terra foram concluídos com todos os seus exércitos. De que adianta perguntar ansiosamente em que momento outros exércitos celestiais mais ocultos do que as estrelas e os planetas também começaram a existir? Não nos detendo nisso, devemos lembrar que, no todo, um princípio de modéstia e sobriedade deve ser observado na religião. Ou seja,
em assuntos obscuros, não falar, pensar ou até mesmo desejar saber mais do que a palavra de Deus revelou. Uma segunda regra é que, ao ler as Escrituras, devemos direcionar constantemente nossas indagações e meditações para aquelas coisas que tendem à edificação, não cedendo à curiosidade ou estudando coisas sem utilidade. E uma vez que o Senhor se agradou em nos instruir, não em questões frívolas, mas em piedade sólida, no temor de seu nome, na verdadeira fé e nos deveres da santidade, devemos nos contentar com esse conhecimento. Portanto, se quisermos ser verdadeiramente sábios, devemos renunciar a essas vãs divagações de homens ociosos sobre a natureza, a classificação e o número dos anjos, sem qualquer autoridade da palavra de Deus. Sei que muitos se afadigam e se deleitam mais nestes tópicos do que naqueles relacionados à prática diária. Mas, se não desejarmos ser discípulos de Cristo, não devemos nos recusar a seguir o método que ele prescreveu. Neste caminho contente como nosso mestre, não só nos abstemos, mas até sentimos aversão às especulações supérfluas que ele desencoraja. Ninguém pode negar que Dionísio, quem quer que tenha sido, tenha muitas dissertações astutas e sutis em sua hierarquia celestial. Mas, ao analisá-las mais de perto, todos devem ver que são meras conversas ociosas. O dever de um teólogo, no entanto, não é agradar ao ar, mas confirmar a consciência, ensinando o que é verdadeiro, certo e útil. Quando você lê a obra de Dionísio, pensará que o homem desceu do céu e estava relatando não o que aprendera, mas o que realmente vira. Paulo, porém, embora tenha sido levado ao terceiro céu, de forma alguma entregou algo desse tipo, mas declarou positivamente que não era lícito ao homem falar os segredos que vira. Então, diga adeus a essa sabedoria negativa. Esforcem-se para descobrir na simples doutrina das Escrituras o que é o prazer do Senhor que devemos saber sobre os anjos. Na Escritura, lemos uniformemente que os anjos são espíritos celestiais, cuja obediência e ministério Deus emprega para executar todos os propósitos que ele decretou. E, portanto, o nome deles é como uma espécie de mensageiros intermediários para manifestar sua vontade ao homem. Os nomes pelos quais vários deles são distinguidos fazem referência ao mesmo ofício. Eles são chamados de hostes porque cercam seu príncipe como sua corte, adornando e exibindo sua majestade como soldados, sempre com os olhos voltados para o estandarte de seu líder. E estão tão prontos e ágeis para executar suas ordens que no momento em que ele dá sinal, já se preparam, ou melhor, já estão de fato trabalhando em declarar a magnificência do trono divino. Representações semelhantes são dadas pelos profetas e especialmente por Daniel, quando ele diz que, quando Deus se levantou para o julgamento, milhares e milhares o serviram e 10.000 vezes 10.000 estavam diante dele. Assim, por esses meios, o Senhor exerce e declara maravilhosamente o poder e a força de sua mão. Eles são chamados de virtudes. Novamente, como seu governo do mundo é exercido e administrado por eles, são chamados de principados em um momento, poderes em outro, domínios em outro. Colossenses 1:16, Efésios 21. Por fim, como a glória de Deus reside neles em certa medida, eles também são chamados de tronos, embora, quanto a essa última designação, eu não queira falar positivamente, pois uma interpretação diferente é igualmente, se não mais, congruente. Portanto, sem falar sobre o nome de tronos, os nomes anteriores são frequentemente usados pelo Espírito Santo em louvor à dignidade do serviço angelical, e não é justo desconsiderar aqueles instrumentos pelos quais Deus manifesta especialmente a presença de seu poder. Pelo contrário, eles são mais de uma vez chamados de deuses, porque a divindade é representada em certa medida a nós em seu serviço, como em um espelho. Eu sou mais inclinado, porém, a concordar com os escritores antigos, que nas passagens em que é dito que o anjo do Senhor apareceu a Abraão, Jacó e Moisés, Cristo era aquele anjo. Ainda assim, é verdade que, quando se fala de todos os anjos, frequentemente são designados dessa forma. Não deve isso parecer estranho, pois seus príncipes e governantes têm honra dada a eles. Pois, em seu ofício, são vice-regentes de Deus, o Rei Supremo e Juiz. E com muito mais razão, isso pode ser dado aos anjos, em quem o brilho da glória divina é muito mais claramente exibido. Mas o ponto sobre o qual as Escrituras insistem especialmente é aquele que mais tende ao nosso conforto e à confirmação de nossa fé. Ou seja, que os anjos são ministros e dispensadores da bondade divina para conosco. Assim, somos informados sobre como eles vigiam por nossa segurança,
como assumem nossa defesa, direcionam nosso caminho e tomam cuidado para que nenhum mal nos aconteça. Existem passagens inteiras que se referem, em primeira instância, a Cristo, cabeça da Igreja, e após ele a todos os crentes. Ele dará a seus anjos ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Novamente, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. Por essas passagens, o Senhor mostra que a proteção daqueles a quem ele se comprometeu a defender foi delegada a seus anjos. Assim, um anjo do Senhor consola Agar em sua fuga e ordena-lhe que se reconcilie com sua senhora. Abraão promete a um servo que um anjo será o guia de sua jornada. Jacó, ao abençoar Efraim e Manassés, louva o anjo que o resgatou de todo o mal. Um anjo foi designado para guardar o acampamento dos israelitas, e sempre que Deus se agradava de livrar Israel das mãos de seus inimigos, ele levantava vingadores pelo ministério dos anjos. Assim, para não mencionar mais, os anjos servem a Cristo e estiveram presentes com ele em todas as dificuldades. As mulheres anunciaram sua ressurreição. Aos discípulos, previram sua gloriosa vinda. No exercício do nosso cargo de protetores, eles guerreiam contra o diabo e todos os nossos inimigos e executam vingança sobre aqueles que nos afligem. Assim, lemos que um anjo do Senhor, para livrar Jerusalém do cerco, matou 185.000 homens no acampamento do rei da Síria em uma única noite. Se cada crente tem um anjo único designado para sua defesa, não ouso afirmar positivamente. Quando Daniel introduz o anjo dos persas e o anjo dos gregos, ele, sem dúvida, insinua que certos anjos são designados como uma espécie de presidente sobre reinos e províncias. Novamente, quando Cristo diz que os anjos das crianças sempre contemplam o rosto de seu Pai, ele insinua que há certos anjos a quem sua segurança foi confiada. Mas não sei se pode inferir disso que cada crente tem seu próprio anjo. Isto, de fato, considero certo, que cada um de nós é cuidado não por apenas um anjo, mas que todos, com um consentimento, vigilam pela nossa segurança. Pois é dito de todos os anjos coletivamente: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Também é dito que os anjos, no plural, levaram a alma de Lázaro ao seio de Abraão. Nem foi por nada que Eliseu mostrou a seu servo os muitos carros de fogo que lhe foram especialmente designados. Há uma passagem que parece indicar mais claramente que cada indivíduo tem um anjo separado, quando Pedro, após ser libertado da prisão, bateu à porta da casa onde os irmãos estavam reunidos e, incapazes de pensar que poderia ser ele, disseram que era seu anjo. Essa ideia parece ter sido sugerida a eles por uma crença comum de que cada crente tem um anjo único designado para ele. Aqui, no entanto, pode-se alegar que não há nada que nos impeça de entender que se referiam a qualquer um dos anjos a quem o Senhor poderia ter dado a responsabilidade de Pedro naquele momento específico, sem implicar que ele seria seu guardião perpétuo, segundo a vulgar imaginação, em que dois anjos, um bom e o outro mau, são designados a cada indivíduo como uma espécie de gênio. Afinal, não vale a pena investigar ansiosamente um ponto que não nos diz respeito. Se alguém não achar suficiente saber que todas as ordens da hoste celestial estão perpetuamente vigiando pela nossa segurança, e não vê o que ganharia sabendo que tem um anjo como seu guardião especial, outros ainda limitarão o cuidado que Deus tem de cada um de nós a um único anjo, causando grande dano a si mesmos e a todos os membros da Igreja, como se não houvesse valor nessas promessas de tropas auxiliares, que de todos os lados nos cercam e defendem, nos encorajando a lutar com mais coragem. Esforcem-se para obter da simples doutrina das Escrituras o que é do prazer do Senhor que devemos saber sobre os anjos. Na seção 5 das Escrituras, lemos uniformemente que os anjos são espíritos celestiais, cuja obediência e ministério Deus emprega para executar todos os propósitos que ele decretou, e, portanto, o nome deles, como sendo uma espécie de mensageiros intermediários para manifestar a sua vontade ao homem. Os nomes pelos quais vários deles são distinguidos têm relação com o mesmo ofício. São chamados de hostes porque cercam seu príncipe como sua corte, adornam e exibem sua majestade, como soldados que têm seus olhos sempre voltados para o estandarte de seu líder, e estão tão prontos e rápidos para executar suas ordens que no momento em que ele dá a ordem, eles se preparam ou,
na verdade, já estão trabalhando para declarar a magnificência do trono divino. Representações semelhantes são dadas pelos profetas, e especialmente por Daniel, quando ele diz que quando Deus se levantou para o julgamento, milhares e milhares ministraram a ele, e 10 milhares de 10 milhares estavam diante dele. Daniel 7, versículo 10. Por esses meios o Senhor exerce e declara maravilhosamente o poder e a força de sua mão. Eles são chamados de virtudes, novamente, à medida que o governo do mundo é exercido e administrado por eles. São chamados uma vez de principados, em outra de potestades, em outra de dominações. Colossenses 1, versículo 16, Efésios 1, versículo 21. Por fim, como a glória de Deus habita em algum grau neles, também são chamados de tronos, embora quanto a essa última designação eu não queira falar positivamente, pois uma interpretação diferente é igualmente, se não mais, congruente. Deixe, portanto, de lado o nome de tronos. Os nomes anteriores são frequentemente usados pelo Espírito Santo para louvar a dignidade do serviço angelical. Também não devemos deixar de honrar os instrumentos pelos quais Deus manifesta especialmente a presença de seu poder. Na verdade, mais de uma vez são chamados de deuses, porque a divindade está representada em algum grau em seu serviço, como em um espelho. No entanto, sou mais inclinado a concordar com os antigos escritores que, nas passagens em que se afirma que o anjo do Senhor apareceu a Abraão, Jacó e Moisés, Cristo era esse anjo. Ainda assim, é verdade que, quando se fala de todos os anjos, eles são frequentemente assim designados. E isso não deve parecer estranho, pois seus príncipes e governantes têm desonra dada a eles, porque em seu ofício são vice-regentes de Deus, o supremo rei e juiz. Com muito mais razão, isso pode ser atribuído aos anjos, em quem o brilho da glória divina está muito mais claramente exibido. A Escritura insiste especialmente sobre o ponto que mais tende ao nosso conforto e à confirmação da nossa fé, a saber que os anjos são ministros e dispensadores da bondade divina para conosco. Assim nos é dito como eles zelam pela nossa segurança, como assumem nossa defesa, direcionam nosso caminho e tomam cuidado para que nenhum mal nos aconteça. Há passagens inteiras que se referem primeiramente a Cristo, cabeça da igreja, e depois a todos os crentes. Ele dará aos seus anjos a ordem sobre ti, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Novamente, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Por essas passagens, o Senhor mostra que a proteção daqueles a quem ele se comprometeu a defender foi delegada aos seus anjos. Assim, um anjo do Senhor consola Agar em sua fuga e ordena-lhe que se reconcilie com sua senhora. Abraão promete a um servo que um anjo será o guia de sua jornada. Jacó, ao abençoar Efraim e Manassés, louva o anjo que me redimiu de todo o mal. Um anjo foi designado para guardar o acampamento dos israelitas, e sempre que Deus se agradava de livrar Israel das más mãos de seus inimigos, ele despertava vingadores pelo ministério dos anjos. Assim, sem mencionar mais, os anjos ministram a Cristo e estão presentes com ele em todas as dificuldades. Para as mulheres anunciaram sua ressurreição. Aos discípulos previram sua gloriosa vinda. No cumprimento do nosso ofício de protetores, travamos a guerra contra o diabo e todos os nossos inimigos e executamos vingança sobre aqueles que nos afligem. Assim, lemos que um anjo do Senhor, para livrar Jerusalém do cerco, matou 185.000 homens no acampamento do rei da Assíria, em uma única noite. Quanto à questão de saber se cada crente tem um único anjo designado para sua defesa, não ouso afirmar positivamente. Aqueles que se atrevem a dogmatizar sobre os anéis e os números dos anjos fariam bem em considerar sobre qual fundamento repousam suas afirmações quanto ao seu grau. Admiro-me que Miguel seja descrito por Davi como o príncipe poderoso e por Judas como um arcanjo. Paulo também nos diz que um arcanjo soará a trombeta que convocará o mundo para o julgamento. Mas como é possível, a partir de tais passagens, determinar as graduações de honra entre os anjos, para designar as insígnias e determinar o lugar de cada um? Até mesmo os dois nomes, Miguel e Gabriel, mencionados nas Escrituras, ou um terceiro, se você escolher, da história de Tobias, parecem sugerir, pelo seu significado, que foram dados aos anjos em consideração à nossa capacidade limitada, embora eu prefira não falar positivamente sobre esse ponto.
Quanto ao número de anjos, aprendemos da boca de nosso Salvador que há muitas legiões e de Daniel que há muitos milhares. O servo de Eliseu viu uma multidão de carruagens e seus vastos números foram declarados pelo fato de que estavam acampando ao redor daqueles que temem o Senhor. É certo que os espíritos não têm forma corpórea, mas a Escritura, em consideração a nós, os descreve sob a forma de querubins e serafins alados, não sem razão, para nos assegurar de que, quando necessário, eles se apressarão para nos ajudar com uma rapidez incrível, correndo até nós com a velocidade do relâmpago. Além disso, em relação aos rangos e números dos anjos, vamos considerá-los entre esses assuntos misteriosos cuja plena revelação será adiada para o último dia, e, portanto, nos absteremos de investigar com curiosidade ou falar presunçosamente sobre eles. Há um ponto, no entanto, que, embora colocado em dúvida por certos indivíduos inquietos, devemos manter como certo, que os anjos são espíritos ministros, Hebreus 1:14, cujo serviço Deus emprega para a proteção de seu povo e pelos quais distribui suas bênçãos entre os homens e também executa outras obras. Os saduceus de antigamente mantinham que pelos anjos nada mais se entende do que os movimentos que Deus imprime no homem ou manifestações do seu próprio poder. Atos 23:8. Mas a corrente é contrariada por tantas passagens das Escrituras que parece estranho como tal ignorância grosseira por ter algum respaldo entre os judeus, sem falar nas passagens que já citei, passagens que se referem a milhares e legiões de anjos e falam deles como se alegrando, como se sustentassem os fiéis em suas mãos, como se carregassem suas almas para o descanso, como se contemplassem o rosto de seu Pai e assim por diante. Há outras passagens que provam de maneira mais clara que eles são seres reais, que possuem essência espiritual. Estevão e Paulo dizem que a lei foi promulgada pelas mãos dos anjos. Nosso Salvador, além disso, diz que na ressurreição os eleitos serão como anjos, que o dia do julgamento não é conhecido nem mesmo pelos anjos, que naquele momento ele mesmo virá com os santos anjos. Por mais que tais passagens possam ser distorcidas, seu significado é claro. Da mesma maneira, quando Paulo suplica a Timóteo que guarde seus preceitos perante Cristo e seus anjos, ele não está falando de qualidades ou inspirações sem substância, mas de verdadeiros espíritos. E quando se diz na Epístola aos Hebreus que Cristo foi feito superior aos anjos, que o mundo não foi feito sujeito a eles, que Cristo assumiu não a natureza deles, mas a de homem, é impossível dar um significado às passagens sem entender que os anjos são espíritos benditos, aos quais tais comparações podem ser adequadamente feitas. O autor daquela epístola declara a mesma coisa quando coloca as almas dos crentes e os santos anjos reunidos no reino dos céus. Além disso, nas passagens que já citamos, os anjos das crianças são ditos contemplar o rosto de Deus, defender a proteção delas, alegrar-se com a nossa salvação, admirar a multiforme graça de Deus na Igreja, estar sob Cristo, seu cabeça, e com o mesmo efeito, sua frequência aparente para os patriarcas santos e humanos, falando e consentindo em serem hospitalariamente recebidos. Em consequência da supremacia que ele obtém como mediador, Cristo é chamado de anjo. Malaquias 3:1. Achamos conveniente tocar nesse assunto de passagem para alertar os simples contra as imaginações tolas e absurdas que, sugeridas por Satanás, há muitos séculos sempre surgem novamente.